Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 30 de julho, e hoje a Igreja celebra a memória de São Pedro Crisol, bispo e doutor da Igreja. Nasceu no ano 406 em Ravenna, na Itália, onde foi bispo e era famoso pela sua eloquência, por causa de seu modo brilhante de explicar a doutrina, ganhou o apelido de Crisólogo, que quer dizer em latim palavra ou boca de ouro. Vários textos do missal romano, sobretudo do tempo de Natal, foram inspirados nos escritos deste grande santo e nas orações que ele assim compôs e a Igreja conserva até nossos dias. São Pedro Crisólogo morreu no ano 450. Bendigamos a Deus pela vida de um homem como esse que deixou ensinamentos até os nossos dias. E é por isso que ele foi declarado doutor da Igreja no ano de 1729 pelo Papa Bento XIII. E nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 13, os versículos de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Caros irmãos e irmãs, a boa semente são os que pertenciam ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. Deus é muito respeitoso da liberdade humana e muito paciente com as nossas limitações e maldades. Sempre nos dá tempo para mudar nossa vida, sabe esperar até a última hora, não lança logo sobre nós castigos e condenações. Nós, muitas vezes, não somos tolerantes assim. Vivemos, muitas vezes, querendo experimentar e externar e extirpar da terra os pecadores ou aquelas pessoas portadoras de limitações. Sem nos lembrarmos de que, se Deus não fosse misericordioso, não haveria salvação para nenhum de nós. Faz bem sempre praticar o bem. As parábolas de Jesus revelam a forma como Deus se faz
na história, revelando e tornando possível o seu reino. As parábolas, portanto, são pedagogicamente os ensinamentos da Boa Nova de Jesus. Mais ainda, Jesus se faz parábola de Deus. Nesta ocasião, os ensinamentos destas novas parábolas fazem eco da ação de Deus e, em princípio, antepõem a pequenez da semente com a altura da planta quando germinou e depois, de maneira semelhante, acontece com o exemplo do fermento na massa, que é capaz de fermentar a massa e fazê-la crescer. Para Jesus, o reino é assim, algo imperceptível em seu início, mas depois, pela força do Espírito Santo, se transformará numa realidade maior. Assim, pois, as parábolas de Jesus nos convidam a crer e sonhar com esse plano de Deus e, sobretudo, nos compromete em fazê-lo presente com atitudes de justiça, de solidariedade e viver esta realidade no aqui e agora de nossa vida. Assim, irmãos e irmãs, somos como nossa vida semelhante a essa semente e esse fermento, capaz de atualizar o reino de Deus em nossa sociedade, em nossa família, em nossa igreja. Irmãos e irmãs, como estamos de fato compreendendo a riqueza das orientações que Jesus nos faz através de suas parábolas? Vamos, portanto, pedir a Ele que nos conceda o dom da compreensão. Compreensão essa que nos faz, de fato, homens e mulheres cada vez mais presentes na realidade que nos leva no dia a dia, na nossa vida, nos fatos que ocorrem e que, por vezes, não caímos na conta da presença de Deus na nossa vida, no dia a dia. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo o dom da perseverança, pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, os que nos pedem orações, os profissionais da saúde, pelas vítimas de tanta violência que ocorre justamente por não compreender a palavra de Deus, e pela paz nesse mundo tão carente dessa riqueza que é o dom de viver em paz. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.